Boa noite, pessoal. Até que enfim começou a gravar isso. Hoje é dia 12 de maio. Vamos dar sequência aqui na nossa matéria de direito tributário, de onde paramos antes da prova. Antes da prova, nós iniciamos o estudo das imunidades tributárias. E nessa aula passada, conversamos a respeito das normas gerais das imunidades, classificação, conceito, o que significa, etc. e tal. Hoje nós vamos estudar as imunidades em espécie. Quais são as imunidades que estão previstas na Constituição? Não todas elas, não todas, mas as principais. Em especial aquelas que estão previstas no artigo 150 da Constituição. Ok? Na outra aula, vocês estão escutando só a minha voz? Ou vocês estão escutando mais alguma outra coisa? Só a sua voz. Só a tua voz, professor. Só sua voz, professor. Obrigado, viu? É porque aqui do meu lado, aqui mudou o vizinho aqui, o sujeito não tem muita noção das coisas. Mas, enfim. Na aula passada nós conversamos a respeito das imunidades, né? E o que são as imunidades, né? São certas situações que estão previstas na Constituição que impedem, né, os entes federativos, os entes tributantes, União, Estado, Federal, municípios, né, de exercer a sua competência tributária. Né? A Constituição diz, em algumas situações aqui, vocês não podem instituir tributos. E, às vezes, essa situação envolve só pessoas, as pessoas não são imunes a tributos, às vezes, coisas, bens, são imunes a tributos, e, às vezes, a imunidade recai sobre a pessoa e sobre bens. Tá? Então, isso é imunidade, né? É uma exoneração fiscal, que é dada pela Constituição Federal, que impede o ente tributante de exercer a sua competência tributária, ou seja, de instituir um determinado tributo da sua competência. Isso pode incidir apenas sobre uma determinada pessoa, uma pessoa é imune, sobre um determinado bem é imune, ou sobre as duas hipóteses. Tudo bem? No texto constitucional, senhores, existem imunidades que recaem sobre várias espécies de tributos, né? Existem imunidades a impostos, né? Os entes tributantes não podem cobrar impostos, às vezes de pessoas, impostos sobre coisas. Há imunidade sobre taxas, a Constituição trata de imunidade sobre taxas. Há imunidade sobre contribuições, né? Às vezes a imunidade é sobre impostos em geral, às vezes a imunidade é sobre impostos sobre algumas coisas, sobre renda, sobre patrimônio, sobre serviço. Às vezes a imunidade é de um imposto específico, como é o caso do ICMS, ele tem uma imunidade que é só dele. Então, assim, tem várias regrinhas de imunidade espalhadas pela Constituição. A que nós vamos estudar hoje estão concentradas no artigo 150 da Constituição. E essas imunidades, ali no 150, inciso 6º da Constituição, vocês podem abrir a Constituição de vocês aí, para acompanhar, ela tem algumas alíneas, né? E nós vamos estudar cada uma dessas alíneas, né? Na linha A está prevista a imunidade recíproca, ou imunidade mútua. Na linha B está prevista a imunidade de templos religiosos. Na linha C está prevista a imunidade de partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, instituição de ensino e de assistência social sem fins lucrativos. Na linha D está prevista a imunidade de livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. E, por fim, que é nova, foi criada recentemente, a imunidade musical, tá? Então, essas são as imunidades que nós vamos estudar hoje. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Boa noite, professor. Estou no ônibus ainda, não consigo ligar a câmera hoje. Sem problema, Jennifer, sem problema, querida. Antes de ingressar na matéria, senhores, eu já vou dizer para vocês o seguinte, que a semelhança do primeiro bimestre, nesse segundo bimestre teremos, evidentemente, uma prova bimestral que valerá 6 pontos. E nós teremos trabalhos neste bimestre também. Teremos 2 trabalhos, cada um valerá 2 pontos, tá bom? Cada um valerá 2 pontos.
E hoje eu já vou passar o primeiro trabalho, tá bom? Hoje eu já vou passar o primeiro trabalho. Ele é um problema, uma situação problema, e vocês vão ter que fazer um texto dissertativo fazendo a resposta, dando a resposta ao problema que está ali narrado, tá bom? Eu vou pegar esse arquivo da questão que contém as regras, como é que vocês têm que fazer o texto, o que ele tem que ter, quantas laudas, quantas palavras ele tem que ter, qual é o prazo de entrega, quanto que ele vale, se pode fazer individual ou em dupla. Então, vai estar tudo nesse arquivinho, tá? Então, eu vou mandar esse arquivo para a Jennifer, e a Jennifer vai espalhar para vocês lá no WhatsApp, tudo bem? Esse vai ser o primeiro trabalho, tá bom? Aí, mais para frente, eu vou falar do segundo trabalho, tudo bem? Se não há dúvidas, então, vamos dar seguimento. Ô, professor, Oi. Vai ser 2 trabalhos ou um só? Serão 2 trabalhos. Hoje eu só estou passando o primeiro. Ok. Uhum. Obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Ok, nós temos 29 pessoas na sala e temos menos de 10 câmeras ligadas. Por gentileza, liguem as câmeras, exceto a Jennifer, né? Vamos lá, então, senhores. Começar pela imunidade recíproca. Imunidade recíproca. Ela está prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição. No materialzinho que eu deixei disponibilizado para vocês, lá no sistema, está transcrito esse dispositivo constitucional na sua literalidade, integralidade. E diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, esse é o caput do artigo 150. Aí, inciso 6º, instituir impostos. Então, aqui é uma regra de imunidade. União, Estado, Federal e municípios não podem instituir impostos. E veja, a Constituição não diz imposto aqui de graça. Quais são as espécies tributárias que a gente tem? Os impostos, as taxas, as contribuições, Compulsório. Empréstimo compulsório e as contribuições de melhoria. Okay? A Constituição não escreveu ali impostos de graça, é porque essa imunidade, ela apenas abrange impostos. Ela não abrange taxas, não abrange contribuição de melhoria, não abrange empréstimo compulsório e nem as contribuições sociais, por exemplo. Tá? É somente apenas em cima de impostos. Então, vamos voltar. A Constituição, nessa regra imunizante, diz: União, Estado, Federal e municípios são proibidos de instituir, de criar impostos sobre. Então, não posso criar uma lei dizendo, olha, incide o imposto sobre. Primeira hipótese, que a gente vai estudar, que é a imunidade recíproca. Não pode esses entes instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou o serviço uns dos outros. Ok? Então, nenhum dos entes tributantes, União, Estado Federal e os municípios, podem exercer suas competências tributárias em relação apenas a impostos, para cobrar impostos que incidem sobre o patrimônio, renda e serviços de cada um desses entes. Então, vamos lá. A União, ela tem patrimônio? Sim, ela tem imóveis. O imóvel, sobre imóvel, existe algum imposto que incide sobre imóvel? Sim. Aquele que é proprietário de bem imóvel tem que pagar IPTU. Quem tem a competência tributária para cobrar o IPTU? Para instituir e cobrar o IPTU? os municípios e o Distrito Federal. Muito bem, municípios e o Distrito Federal. O município, segundo essa regra imunizante, o município pode cobrar IPTU sobre os imóveis da União que estão situados na sua limitação territorial? Não. Não, senhores. Não pode. A regra é imunizante. Então, veja, o prédio da Receita Federal, onde a Receita funciona ali na Marechal, Teodoro 555, é um prédio da União. Aquilo lá, quem é o proprietário é a União.
Ali a Prefeitura de Curitiba pode mandar o carnezinho do IPTU, para a União pagar o IPTU ali? Não, porque a União é imune, certo? Também, senhores, o Estado do Paraná não tem veículos automotores, não existe uma espécie de imposto que incide sobre propriedade de veículo automotor. Qual é esse imposto? IPVA. IPVA. Quem tem a competência tributária para instituir e cobrar o IPVA? O Estado. Estados e o Distrito Federal. O Estado, ele pode instituir o IPVA e cobrar IPVA dos veículos da União, que estão no Estado do Paraná, pode cobrar o IPVA dos veículos que são de propriedade das prefeituras do Estado do Paraná? Não pode, professor. Não pode, não pode, certo? A União também presta serviços, a União presta serviços. O município pode cobrar imposto sobre serviço, ISS, da União pelos serviços que ela presta? Ou do Estado? Não pode, porque a Constituição diz, ela proíbe os entes tributantes exercerem a sua capacidade, a sua competência tributária apenas em relação a impostos. E não pode cobrar impostos um dos outros, desde que esses impostos incidam sobre patrimônio, renda ou serviços. Tudo bem? Então, assim, é só apenas sobre impostos. Por exemplo, a União ela vai licenciar os seus veículos, lá no Detran, no Paraná. Tem que pagar uma taxa de licenciamento. Essa taxa é tributo, é taxa, espécie de tributo. A União tem que pagar ou não tem que pagar, ou ela é imune? Tem que pagar. Tem que pagar, porque a imunidade só abrange impostos, tudo bem? A União, ela faz transferência de recursos para fundos de participação dos municípios, dos estados, né? Isso é renda, senhores. Incide, posso cobrar o imposto de renda do município que recebe dinheiro da União no fundo de participação do município? Sim ou não? Eu acho que pode, professor. Não, senhor, está escrito ali, não pode instituir impostos sobre renda um dos outros. Então, se um dos entes tributantes recebe renda, não pode ser tributado por imposto de renda. Entenderam? Mas pode cobrar taxa um dos outros? Sem problema. Pode cobrar contribuição um dos outros? Sem problema. Pode cobrar PIS, PASEP, COFINS, que são uma espécie de contribuição? Sem problema, pode cobrar. Só não pode cobrar impostos. E daí, embora a Constituição diga que são impostos que incidem sobre patrimônio, renda e serviços, então aqui estariam abrangidos IPTU, o IPVA, o Imposto de Renda, o ITR, né, Imposto Territorial Rural. O Supremo Tribunal Federal ele tem entendido, ao longo do tempo, e tem dado uma interpretação ampliativa, extensiva a essa imunidade. Ela não abrangeria apenas o patrimônio, renda e serviços. Por quê? Essa imunidade ela existe para proteger a federação. Para proteger a federação. Esse é o fundamento da existência dessa imunidade constitucional. Por que ela existe? Porque é para proteger a federação. Todos os entes federados, eles são autônomos e estão no mesmo nível. Nenhum se submete ao outro, né? Isso está previsto no artigo 1º da Constituição, né? A República Federativa, uma federação do Brasil, né? É formada pela união indissolúvel, indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E esses entes, eles não se sujeitam uns aos outros. Isso está previsto no artigo 18 da Constituição, né? Diz lá, a organização administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? União, Estados, Federal e municípios, que são todos autônomos. Então, assim, eles estão no mesmo pé de igualdade, são parificados, né? Eles não se sujeitam ao outro, né? E para garantir defender essa paridade, essa autonomia, a Constituição usa o direito tributário. Usa outros ramos do direito? Usa. Mas dá para usar o direito tributário também para defender a federação. Como? Não cobrando impostos uns dos outros que incidam sobre patrimônio, rendas e serviços. Mas, em razão dessa defesa da federação, o STF tem dado uma interpretação extensiva a essa linha, dizendo que também poderia, por exemplo,
a imunidade abranger o IOF. O IOF não é um tributo, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele não é um tributo que incide sobre renda. Ele não é um tributo que incide sobre patrimônio. Ele também não é um tributo que incide sobre serviço. Ele incide sobre o quê? Operação financeira. A União faz operação financeira todos os dias. Os estados fazem, o Distrito Federal faz e os municípios fazem. E daí chegou o Supremo Tribunal Federal e falou assim, olha, nós não queremos pagar o IOF, esse imposto federal, porque é para proteger a federação. E o STF, verdade, embora não esteja escrito ali, né, para proteger a federação, o IOF também está abrangido pela essa imunidade constitucional. Vocês entenderam? Entenderam? Sim ou não? Sim. Ok. Bom, essa imunidade, senhores, ela, pelo parágrafo 2º do artigo 150, do mesmo artigo 150 da Constituição, essa imunidade, ela se estende a outras pessoas, tá bom? Então, outras pessoas também fazem jus a essa imunidade, são protegidas da tributação de impostos, tá? E o que diz lá o parágrafo 2º? Que a vedação prevista no inciso 6º, a linha A, qual que é essa proibição? É a imunidade recíproca. Os entes tributantes não podem cobrar impostos uns dos outros. Essa proibição, ela também se aplica a quem? Às autarquias e às fundações instituídas pelo poder público, né, de qualquer um desses entes. Então, essa imunidade recíproca, que segundo a linha A, segundo o caput, né, segundo a linha A do 150, se restringiria apenas aos entes tributantes, União, Distrito Federal, Estados e municípios, pelo parágrafo 2º do artigo 50, a Constituição abrange, aumenta o campo de proteção constitucional pela imunidade, dizendo que as autarquias desses entes tributantes e também as fundações instituídas por cada um desses entes tributantes, fundações de direito público, né, instituídas por cada um desses entes tributantes, também são imunes a impostos. Impostos sobre o seu patrimônio, sobre a sua renda e sobre os seus serviços. Só que aqui a Constituição bota uma condicionante, que não tem lá na linha A. Veja, lá na linha A, não pode cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviço um dos outros. Ponto final. Não tem nenhuma condição. Aqui, quando estende para as autarquias e as fundações, a Constituição prevê uma condicionante. Qual é a condicionante? Não pode cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, veja, o que é finalidade essencial de uma autarquia? Você vai lá na lei de autarquia e vê para que ela serve, qual é o objeto de atuação dela, né? Então, o INSS serve para quê? Serve para tratar dos benefícios previdenciários, serve para tratar de previdência oficial no Brasil. O IBAMA serve para quê? Para proteger, fiscalizar, regulamentar o meio ambiente, né? O Banco do Central serve para quê? Serve para regular a atividade bancária no Brasil, né? Então, cada um tem a sua atividade essencial, tudo bem? E são todos autarquias, o DENIT, Bacen, INSS, né? IBAMA, é tudo autarquia. Eles, por essa regra constitucional, são imunes também a impostos. Então, se o INSS é proprietário de um imóvel, e esse imóvel está vinculado às suas finalidades essenciais, por exemplo, é ocupado pelos servidores do INSS para prestar o serviço de previdência à população, esse imóvel do INSS, ele está imune ao IPTU. O município não pode exercer a sua competência tributária referente ao IPTU para cobrar esse imposto que incide sobre o patrimônio do INSS, que é uma autarquia. Por quê? Fundamento. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. O parágrafo 2º do artigo 150, ele aumenta o campo de abrangência da imunidade, e da imunidade recíproca. Alcança as autarquias e alcança as fundações públicas.
Mas, assim, é sobre qualquer coisa. Não, é só sobre o patrimônio, renda e serviços. Como é lá na imunidade recíproca. Só que ela só alcança patrimônio, renda e serviço desde que o patrimônio, renda e serviço esteja vinculado à atividade essencial. Então, por exemplo, se o INSS ele é detentor de um terreno, só que esse é um terreno baldio, não é usado para absolutamente nada, esse terreno não é imune ao IPTU. Poderia cobrar, porque não está vinculado a nenhuma finalidade essencial do INSS. Vocês entenderam? Professor, Diga. me tira uma dúvida em relação a, por exemplo, a autarquia que futuramente se torna empresa pública. Ela tem a imunidade por ser autarquia, daí ela pega, passa o tempo, se torna pessoa jurídica de direito privado por ser empresa pública. O município passa a cobrar o IPTU dela ou não? Continua tendo essa imunidade? Muito boa sua pergunta, Vanessa. Vamos entrar já nessa sua pergunta, tá? Então, apenas aí recapitulando, né? As autarquias, as fundações também fazem jus a essa imunidade de impostos sobre patrimônio, rendas e serviços, desde que esse patrimônio, renda e serviço esteja vinculado à sua finalidade essencial, tá? Então, os conselhos profissionais também entram nisso, né? O CREA, Conselho de Arquitetura, Conselho de Contabilidade, os imóveis que eles ocupam, desde que sejam proprietários, os veículos, desde que sejam proprietários, são todos imunes, né? IPTU, IPVA, ITR, ITBI, né? Transmissão de bens imóveis, né? Nesse sentido. Bom, em relação às empresas públicas, Vanessa, eu não vou tratar exatamente desse caso teu, que é uma autarquia que futuramente se transforma na sociedade numa empresa estatal, tá? Eu já vou tratar assim, empresa estatal. Quem que é empresa estatal? Empresa estatal é sociedade de economia mista ou é empresa pública, tá? A Constituição, ela diz ali no parágrafo 3º do artigo 150, parágrafo 3º, diz assim, que as vedações previstas no inciso 6º, a linha A, o que é o inciso 6º, a linha A? Imunidade recíproca. Os entes tributantes não podem cobrar entre si impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Então, essas vedações, e a do parágrafo 2º, o que é do parágrafo 2º? É a extensão dessa imunidade para as suas autarquias e as suas fundações, tá? Então, essas vedações, elas não se aplicam. Não se aplicam. Então, não tem imunidade. O que continua dizendo a Constituição? Não tem imunidade ao patrimônio, renda e serviços que são relacionados com a exploração de atividade econômica regidas por normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou que haja contraprestação do pagamento de preço ou tarifa pelo usuário. Então, vamos lá. Essa imunidade, ela não se aplica a quem? A patrimônio, renda e serviço de quem? De quem, desde que esse patrimônio, renda e serviço esteja vinculado, né, a um empreendimento privado. O que é empreendimento privado, que quer dizer aqui a Constituição? É o particular que explora a atividade econômica. O particular que explora a atividade econômica. Bom, explicado esse primeiro passo, deixa eu explicar o segundo passo, que daí eu vou fazer o link com a empresa estatal, tá? Para responder a seguinte pergunta, a empresa estatal também tem direito a essa imunidade? Ou essa imunidade é só para a autarquia e só para a fundação? A sociedade de economia mista e a empresa pública não tem jus a essa imunidade. Como é que fica isso? Bom, primeiro, a Constituição já diz que essa imunidade não se aplica ao patrimônio, renda e serviço que estão vinculados, estão empregados em empreendimentos privados. O particular não tem direito a isso. Bom, professor, a sociedade de economia mista e a empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas não teriam jus a essa imunidade? Senhores, a resposta inicial é sim, eles não teriam, né? Por quê, senhores? Porque a exploração de atividade econômica, eu acho que eu já falei isso umas 500 mil vezes para vocês, né? A exploração de atividade econômica no Brasil, pelo artigo 170 da Constituição, é destinada a quem, em regra? Ao particular. Ao particular. Excepcionalmente, a Constituição autoriza que o Estado explore a atividade econômica, né? Desde que tenha 2 autorizadores constitucionais. E quando o Estado quer explorar a atividade econômica, desde que esteja presente aqueles 2 autorizadores constitucionais, como é que o Estado faz para explorar a atividade econômica? Não é a União que vai explorar, não é o Estado que vai explorar, não é o município que vai explorar, ele diretamente vai explorar.
Não, o que ele faz? Ele cria uma pessoa jurídica que vai ser responsável por essa exploração. E essa pessoa jurídica vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. E vai ser de duas espécies. Ou é uma sociedade de economia mista, ou é uma empresa pública. Isso é direito administrativo, tá? Não é nem tributário, é direito administrativo. São as empresas estatais. É o gênero, né? Empresa estatal, cujas espécies são sociedade de economia mista e a empresa pública. Então, assim, e a Constituição continua dizendo no artigo 173, né, que o Estado, através dessas pessoas jurídicas, quando explora a atividade econômica, ele tem que explorar em pé de igualdade com os demais particulares. Ele não pode usufruir de benefícios fiscais que, porventura, teria jus e que o particular não tem, porque isso daí iria ferir a concorrência, iria caracterizar a concorrência desleal, né? Então, esses são os fundamentos, uma primeira abordagem dessa pergunta. Empresa estatal, o seu patrimônio, renda e serviço, faz jus, é alcançado pela imunidade a impostos incidentes sobre o seu patrimônio, renda e serviço? Não. Qual o fundamento para essa resposta? Artigo 150, parágrafo 3º, aliado com o artigo 173 da Constituição. Tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Sim. Tá, porque vai continuar. O que aconteceu? O Correio foi na Justiça. Falou assim, ó, eu sou o Correio, sou empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Fui criado pela União Federal para explorar uma determinada atividade econômica. E parcela dessa atividade econômica eu exploro sozinho, ninguém faz no mercado. Eu exploro em regime de monopólio. Ninguém mais faz isso, só eu. E o patrimônio que eu, Correio, tenho, e a renda que eu, Correio, produzo, o serviço que eu, Correio, faço, nesse sentido, porque eu presto embora eu explore uma atividade econômica em regime de monopólio, mas o faço como prestação de serviço público, os bens que eu utilizo na exploração dessa atividade, mas que são vinculados à prestação de serviço público, sobre esses bens, eu não tenho que pagar imposto. Eu sou também imune. Eu faço jus à imunidade do 150, inciso 6º, a linha A. Vocês entenderam o argumento do Correio? Eu sei que eu sou pessoa jurídica de direito privado. E pessoa jurídica de direito privado, pela Constituição, uma leitura literal, não tem direito a essa imunidade. Só que eu exploro uma atividade econômica, estou no empreendimento regido por normas de direito privado, só que eu faço em regime de monopólio, uma parte dele. Em outra parte, eu faço em concorrência com os particulares. Mas essa atividade econômica que eu exploro no caráter de prestação de serviço público à população. Então, assim, não é exploração de atividade econômica por si só, é uma prestação de serviço público. E esses argumentos induziriam, né, atrairiam a imunidade sobre impostos. E eu não deveria pagar imposto. Vocês entenderam? Eu não sou qualquer particular explorando atividade econômica. Eu sou um particular explorando atividade econômica, mas que não faz prestando serviço público. É diferente. Então eu tenho direito à imunidade. O que o STF disse lá em 2008? Você tem razão. Você tem razão. Os bens, o patrimônio e os serviços que você utiliza na exploração da tua atividade econômica, mas que são aplicados, empregados na prestação de serviço público, eles são imunes a impostos. Você também tem direito à imunidade. E o STF estendeu essa imunidade para os Correios. Tá? Tem alguns outros casos de empresas estatais, né? Por exemplo, a Infraero, que é uma estatal federal, algumas companhias de docas, né, de São Paulo, do estado do Paraná, também recorreram ao judiciário em busca do reconhecimento dessa imunidade. E conseguiram, senhores. E conseguiram, tá? Então, veja, a Constituição por si não autoriza, mas o STF dá uma interpretação constitucional a esses casos concretos e acaba estendendo a regra imunizante para algumas estatais.
Mas veja, essa extensão, esse direito é reconhecido só para aquela estatal. Ela não tem efeitos erga omnes para alcançar todas as empresas estatais. Não. Por quê? Isso tem que ser analisado caso concreto por caso concreto. Porque, por exemplo, se o Banco do Brasil foi lá, porque o Banco do Brasil é o quê? Empresa estatal federal, sociedade de economia mista, explora atividade econômica. Qual? Serviço bancário, em regime de concorrência com os demais outros bancos. Isso é serviço público? Atividade bancária é serviço público? Não é, jamais foi e nunca será. Se o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, for na Justiça pedir o reconhecimento do direito à imunidade sobre o seu patrimônio, renda e serviço, que não incida impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, porque ela é uma empresa estatal, exemplo do argumento que foi utilizado pelo STF, o que a Justiça vai dizer? Não, você não presta serviço público. Você tem que pagar o IPTU sobre a tua agência. Você tem que pagar o IPVA em cima aí dos teus veículos. Porque você explora a atividade econômica como qualquer outro particular. O Correio é diferente. O Correio o faz, mas o faz no caráter de prestação de serviço público. Vocês entenderam? Respondi sua pergunta. Professor, Respondi só um pouquinho. Respondi sua pergunta, Vanessa. Sim, professor, foi bem claro, obrigada. Ótimo. Quem ia perguntar? mas no caso, essa imunidade é só nos serviços prestados em regime de monopólio. Os demais serviços que têm concorrência, não? Não. Assim, o regime de monopólio é um argumento mais forte para você tentar fazer o reconhecimento na justiça. Mas, assim, o início do raciocínio, da argumentação, começa, não, eu exploro a atividade econômica, mas o faço como prestação de serviço público. E algumas partes dessa atividade econômica que eu faço como serviço público, só eu faço, ninguém mais faz. Então, veja, eu sou prestador de serviço público, e uma parte faço em monopólio, ninguém mais pode fazer. Então, o argumento do Correio, esse segundo argumento do Correio, é para dar mais força à argumentação dele. Então, o Correio é 100% imune. Há impostos. Sim, é impostos. Entendi. Incidentes apenas sobre patrimônio, rendas e serviços, que são aplicados na exploração da atividade econômica, mas que estão vinculados à prestação do serviço, tudo bem? Beleza. Ótimo. Mais alguma dúvida? Não? Segunda imunidade, senhores. Imunidade de templos de qualquer culto, que a gente chama de imunidade religiosa, tá? Ela está prevista onde? No artigo 150 também, inciso 6º também, todas as imunidades que a gente vai ver hoje estão no inciso 6º. Inciso 6º, só que está na linha B. Então, o que diz o artigo 150? Caput, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido, é vedado à União, Estados Federal, municípios, letra A, instituir impostos sobre, 2 pontos, a linha B, sobre templos de qualquer culto, ponto. Mais nada, só diz isso. Eu não posso instituir impostos, só imposto. A imunidade não se aplica a outras espécies tributárias. Só que aqui é sobre templos de qualquer culto. Tá? Bom, por que disso? Por que os templos de qualquer culto... O que significa templos de qualquer culto? Tá? Não é o imóvel, tá? Não é a paróquia, não é a sede da igreja evangélica, não é isso que quer dizer. É a entidade religiosa. É a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica da igreja, ok? Que geralmente é uma associação. Tá? É isso que quer dizer. Então, templos de qualquer culto dá a impressão que se refere ao imóvel, né? Não, não é o imóvel, é a entidade. Então, assim, os impostos que incidem, os impostos, eles são imunes aos impostos, essas pessoas jurídicas, são imunes a impostos. Assim, qual é o imposto? Aqui não diz se é imposto sobre patrimônio, renda e serviço. Diz impostos em geral. Né? Então, por exemplo, a igreja batista, ela não vai pagar IPTU sobre aquele imóvel que fica ali na esquina da Avenida Batel. Tudo bem?
Eles passam por prestação de conta, professor, ou não? Não precisa alegar de onde vem o dinheiro. Não entendi. Eles passam por alguma prestação de conta? Não, isso daí é... Quem compete desconstituir a imunidade tributária é a administração fazendária, tá? Então, é a Receita que tem que ir lá fiscalizar para ver se realmente tem direito à imunidade ou não. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, assim, em relação a essa imunidade a impostos, não é a casinha, não é a paróquia, é em relação à pessoa jurídica da igreja, tá bom? A igreja é pessoa jurídica, tá? Ela é constituída como pessoa jurídica. Bom, senhores, e por quê? Qual é a razão? Oi. A razão disso é porque o Estado reconhece que a igreja presta serviço público? Não, nada a ver, Isaías, nada a ver. Vou explicar já o porquê que a razão de existência dessa imunidade, né, desse favor fiscal. Bom, senhores, o Brasil, quando foi fundado juridicamente lá em 1824, foi fundado como império, o Brasil ele não era um Estado laico, como é hoje. A Constituição Imperial de 1824 reconhecia que a religião oficial no Brasil era católica. Era católica. Então, oficialmente, em 1824, o Brasil nasce como um Estado, né, um império católico. Essa é a religião oficial. E por ser uma religião oficial, tinha alguns favores, tinha algumas benesses, dados pelo próprio Estado. Evidente que o Estado, ele tolerava, né, que outras religiões, né, a prestação de cultos a outras religiões pudessem ser feitas, né, mas não podia ser, sim, por exemplo, aberto ao público, tinha que ser reservado, dentro de algum lugarzinho, tal, para não ofender os católicos, mais ou menos assim, tá? Quando vem a Constituição seguinte, a republicana de 1891, o Estado brasileiro deixa de reconhecer qualquer religião como oficial. Aí sim ele passa a ser um Estado laico. E mantém essa característica até hoje. Bom, nessa transição de Estado católico, né, para um Estado laico, o que a Constituição fez? Né? O que o constituinte da época pensou? Bom, até agora nós somos um Estado oficialmente católico, e as igrejas católicas têm uma série de benesses, né? Então elas têm vantagens que as outras não têm. Então, para dar um tratamento igual a todas, o que eu vou dizer? Do ponto de vista tributário, são todas imunes a impostos. Todas. A católica, a evangélica, o que for. O espírita, o que for. Vocês entenderam? Essa é a razão da existência dessa imunidade religiosa. Tá bom? Tá? É um meio também, né, professor? Esse daí é um meio do Estado não embaraçar o funcionamento, né? Também. E assim, é assegurar a liberdade de crença. Também assegurar a liberdade de crença também. Você pode, a Constituição diz no artigo 5º que você tem liberdade de crer naquilo que você quiser, né? Você tem liberdade liberdade religiosa, né? E nesse sentido, se o Estado, por exemplo, utilizasse do seu poder soberano para cobrar impostos sobre alguns e não sobre outros, isso poderia ofender a liberdade de culto, né? Por que você protege um e outros não? Não faz sentido. Se todos somos livres para cultuar aquilo que desejamos cultuar, não é o Estado que vai dizer quem que tem que beneficiado ou não. Todos têm que ter um tratamento igual. E do ponto de vista tributário, todos são imunes a impostos. Ok? O correto era para ser o oposto, né? Cobrar de todos. Mas são outros 500. Bom, mas assim, embora o inciso, a linha B diga, né, não pode cobrar impostos sobre templos de qualquer culto, né, dá a impressão assim, nossa, qualquer imposto. Não. A gente tem que ler o parágrafo 4º do artigo 150, tá? Parágrafo 4º. Ele diz assim, que as proibições que estão previstas no inciso 6º, né, que é o que a gente está estudando, proibição de instituir impostos, nas alíneas B e C, né, B e C, nós estamos estudando a B, imunidade religiosa, B, elas compreendem somente, apenas,
patrimônio, renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades. Então, assim, a mesma regrinha, né, que estendeu a imunidade recíproca para as autarquias e para as fundações públicas, ali previstas no parágrafo 2º, a mesma regrinha, ela se aplica aqui, não a mesma, assim, exatamente a mesma, mas o raciocínio é o mesmo, né, previsto aqui no parágrafo 4º. A imunidade religiosa, ela se refere apenas a impostos, que são incidentes apenas sobre o quê? Patrimônio, renda e serviço das igrejas. Patrimônio, renda e serviço das igrejas. Mas desde que o patrimônio, renda e serviço da igreja esteja vinculado à sua finalidade essencial. Aí não paga. Então, assim, o imóvel onde é feito o culto não paga IPTU, porque é imune. O carro da igreja, que é usado exclusivamente nas atividades da igreja, não paga IPVA. Tá? O dízimo lá que você entrega para a igreja, né? O dízimo que você entrega para a igreja. Isso é renda. É renda. Se o dízimo for voltado exclusivamente empregado para a igreja, não incide imposto. Agora, se for aplicado para outra coisa, incide imposto. A igreja presta serviço. Quando você vai lá falar com o pastor, que você está enfrentando algum problema, o serviço de aconselhamento, serviço de casamento, o que for, em tese, incide o ISS municipal. Mas como é um serviço que é prestado exclusivamente na atividade essencial da igreja, é imune ao ISS. Agora, imagine a igreja, riquíssima, né? Tem templos gigantescos espalhados no Brasil. Ela tem um terreno do lado, assim, dela, é proprietária do terreno do lado. E daí, o que ela faz? O terreno não tem nada. Ela vai lá e loca esse terreno dela para um particular. Esse particular faz um estacionamento. Né? Aí vão tudo escrentalhada lá, bota o seu carro lá dentro do estacionamento e vai para dentro do culto da igreja. Só que o valor do estacionamento está indo para quem? Para o particular. O que o particular está fazendo? Está utilizando aquele imóvel, explorando atividade econômica. Está fazendo um estacionamento. Só que o particular, ele paga o quê para a igreja? Ele paga aluguel para a igreja. O que eu tenho que ver em relação a esse imóvel, se ele é imune ou não? Se a renda que é obtida com essa locação, ela é voltada, se volta ou não para as atividades finalísticas da igreja. Se voltar, é imune. Se não voltar, não é imune. Isso foi construído aonde? Isso é jurisprudência, tá, senhor? Isso não está escrito na Constituição. Isso é STF que diz. Tudo bem? É STF que diz. Tá bom? Então, assim, aquele prédio que é utilizado para o culto, ele não paga IPTU, né? O veículo que é utilizado pela igreja não paga IPVA, né? Quando a igreja adquire um imóvel que futuramente vai ser o templo, vai construir lá a igreja, o templo, tal, não paga ITBI. Não vai pagar ITBI na aquisição, na transferência da propriedade, tá? Os dízimos, né? Desde que volte para a igreja, não paga imposto de renda, né? O serviço de casamento, serviço de batismo, não paga ISS. Vai ver por quê? Está tudo vinculado às finalidades essenciais, tá? Agora, se não tiver vinculado à finalidade essencial, aí incide imposto normal. Incide imposto normal, tá? Você veja, teve um caso que a Receita foi lá e autuou uma igreja, dizendo que o valor do dízimo lá não estava voltando para a igreja, estava usando para outras finalidades que não tem vinculação com as atividades da igreja. E daí foi feita a fiscalização, e a igreja demonstrou o seguinte, ó, de fato, parte do dízimo vai para a igreja e parte do dízimo não vai para a igreja. E que a Receita fez? Bom, aquela parte do dízimo que não vai para a igreja, imposto de renda à pessoa jurídica. Você vai ter que pagar imposto. O resto que volta para a igreja é imune. Você vê como é que ponto que chega. Tá? Vocês entenderam? Tá. Vamos passar para... Professor, até essas televisões, essas coisas que as igrejas alugam, essas coisas, eles não pagam imposto sobre isso também? Não. Meu Jesus.
Beleza. Mas assim, eles não pagam impostos, tá? Mas eles pagam taxas, eles pagam contribuições, eles pagam PIS, COFINS, pagam CID, normal, tá? Tá bom? Veja, senhores, essa tributação dá a impressão assim, ah, nossa, não paga nada, por isso que é tudo rico. Não, nada a ver. Se você pensar assim nas igrejas que são grandes, né, que seriam assim grandes contribuintes, potenciais grandes contribuintes, né, aquilo que eles acabam pagando de PIS e COFINS é muito, bastante. E eles não são imunes a isso. Tá? E assim, tem auto de infração à torta e à direita, muito auto de infração por descumprimento de pagamento de PIS e COFINS em cima de igreja, né? E daí você lança, como o cara não paga, você lança o PIS e o COFINS, que é a contribuição, normal. Não é contribuição de melhoria, tá? É contribuição. Contribuição que incide sobre a folha de salário do empregador, que incide sobre a receita bruta, né? PIS e COFINS. Os caras falam, você não pagou, auto de infração, você vai ter que pagar o imposto que você deixou de pagar, mais a multa. Mais a multa. A multa é violenta. Né? Tem a multa de ofício, porque o cara não cumpriu a obrigação, tem a multa de demora e tem os juros. Tem juro também, assim, é violento o negócio. Quando vem auto de infração por descumprimento de obrigação tributária, senhores, é violento, tá? Inclusive para a pessoa física. Assim, não deixe. Cumpra suas obrigações tributárias, tá? Não deixe de cumprir, não. Porque a consequência econômica, financeira é grande. Tá? Bom, o que aconteceu? Acho que foi o ano passado, ou foi esse ano. Estava tramitando há anos no Congresso Nacional um projeto de lei que perdoava dívidas tributárias das igrejas. E multas, né? As multas. Não o auto de infração em si, mas as multas. Dava um perdão, uma anistia em cima das multas. E isso foi aprovado. Segundo aí uma informação que foi veiculada na mídia impressa, né? Esse chegava a quase R$1 bilhão. No Congresso Nacional, né? Porque aí é dívida tributária federal, o Congresso Nacional aprovou. Tá? Só uma curiosidade para você. Bom, vamos continuar aqui, então, a próxima imunidade. A próxima imunidade ela é a imunidade de partidos políticos, tá? Dos sindicatos, dos trabalhadores, das entidades de educação, a instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, tá? Então, essa galera que a gente vai estudar que também tem imunidade. A imunidade, assim, é a mesma. Está previsto no artigo 150, inciso 6º, só que agora é outra linha. É a linha C. Tá? Então, lá diz o seguinte: é proibido União, Estado Federal instituir impostos, né, sobre, aí a linha C, sobre patrimônio, renda e serviço, veja, tudo muito semelhante, né? Patrimônio, renda e serviço de quem? Dos partidos políticos, das suas fundações, dos sindicatos, dos trabalhadores e das instituições de ensino e de assistência social sem fins lucrativos, tá? Desde que atendidos os requisitos da lei. Então, veja, essa é uma imunidade que ela é condicionada, porque tem que atender requisito da lei. Eu já vou dizer qual que é esse requisito da lei. Mas vou explicar primeiro do que se trata essa imunidade. Quem é que faz jus a essa imunidade? Apenas essas pessoas jurídicas que estão indicadas aqui na linha C. Partido político e as suas fundações. Tá? Geralmente, o partido político tem lá uma fundação de assistência, saúde, de assistência não sei o quê, para os seus filiados. Né? Então, partido político e as suas associações, sindicatos dos trabalhadores, só dos trabalhadores. Né? Sindicato de empregador não é imune, só sindicato do trabalhador. Tá? E as instituições de ensino, assim, ensino, pode ser fundamental, infantil, médio, superior, instituição de ensino, sem fins lucrativos. Né? E também as instituições de assistência social sem fins lucrativos. Então, aquela entidade que cuida dos velhinhos, que cuida do pessoal que é drogadito, né, essas coisas, também são todas entidades constituídas como associação sem fins lucrativos. Mas não basta ser, no caso dessas duas, né, instituição de educação, instituição educacional,
e instituição de assistência social sem fins lucrativos, não basta que seja só isso, porque tem que atender os requisitos da lei, né? E onde estão esses requisitos da lei? Como isso é uma regra de imunidade, pelo artigo 146, essa lei tem que ser uma lei complementar, que tem que tratar disso, né? Uma matéria reservada à lei complementar. Quem é a lei complementar que trata, que estipula quais são esses requisitos? É o Código Tributário Nacional. Aonde no Código Tributário Nacional que estão esses requisitos? No artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, funciona mais ou menos assim na prática, senhores. As instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, tá? Então, tem que estar lá no estatuto delas que elas são sem fins lucrativos. Para elas fazerem jus a essa imunidade, não pagar impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, né? E aqui, veja, não é vinculado, já vou chegar nesse ponto. Para não pagar impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviço, ela tem que provar que atende os requisitos da lei, tá? E os requisitos da lei estão lá no artigo 14. Então, o que ela faz? Ela tem que pedir uma certificação na administração pública, que geralmente é no ministério correspondente ao objeto social dela, né? Então, por exemplo, se é instituição de ensino, vai lá no MEC e vai pedir uma certificação, né? Essa certificação, ela atende pela sigla de SEBAS, com C, tá? SEBAS. A partir do momento que tem essa certificação, ela usufrui da imunidade, tá? A imposto sobre patrimônio, renda e serviços, né? Aí como é que faz, né? Ela vai fazer as suas DCTFs, né? Declaração de crédito de tributos federais, por exemplo, todo mês vai informar a Receita Federal, olha, nesse mês aqui eu deveria pagar tanto de imposto não sei o que lá, tanto de não sei o que, mas eu sou imune, então eu não pago. Daí a Receita vai lá e fala assim, tá bom, então prova que você não tem. Daí o cara vai lá e apresenta os SEBAS, né? A Receita não vai cobrar. Quando o cara não apresenta os SEBAS, a Receita vai lá e lança o auto de infração. Daí o cara vai na Justiça. Aí o cara vai na Justiça e fala assim, não, eu sou imunidade, tal, só que não saiu em tempo, o SEBAS, não sei o que lá, o juiz vai lá dar uma ordem para a Receita. Ó, veja aí se o cara é imune ou não, se ele cumpre os requisitos do artigo 14. Aí o que a Receita fala? Isso não é obrigação, isso é obrigação do Ministério. O Ministério tem que saber se o cara tem que dar o SEBAS ou não para o cara. É o Ministério, não sou eu. É o juiz que fala assim, não quero saber. O Ministério está cheio de serviço, não tem o que fazer, faça a Receita. Então, assim, a gente tem algumas ordens judiciais assim, que é meio complicado de atender assim, na prática, né? Mas, enfim, na prática tem essas coisas, tá? Bom, enfim. Esses impostos, né, incidentes, né, que essas entidades, né, essas pessoas jurídicas são imunes a impostos sobre o seu patrimônio e renda de serviço, é qualquer imposto? Não, senhores, a gente tem que ir lá no parágrafo 4º de novo. Alguém está com o microfone ligado aí. Tem que ir lá no parágrafo 4º de novo, porque no parágrafo 4º diz, as vedações, só tem alguém com o troço ligado? Quem que está com o microfone ligado aí? Eu. Ô, dona Joselina, a senhora, por gentileza, poderia desligar? Não sei se a senhora quer fazer um... Não, eu queria saber. Pode falar, saber se a educação infantil também fica imune ou só a fundamental e superior? Não, a Constituição diz, é instituição de educação. Desde que seja educação. Obrigada, professor. Tá bom? Então, você tem que ler lá o parágrafo 4º também. Ele diz lá, as vedações, né, previstas na linha C, né, do 150, inciso 6º, qual que é a vedação, né? Proibido instituir impostos sobre, né, essas pessoas jurídicas, né, sobre o patrimônio, renda e serviço dessas pessoas jurídicas. Diz lá esse parágrafo 4º. Compreende apenas o patrimônio e renda e serviço relacionados às finalidades essenciais dessas entidades, tá? Então, a mesma observação que eu fiz em relação nossa, a mulherada aqui tá show de bola hoje. Estão bem louca da vida. A mesma observação que eu fiz em relação às igrejas, né, que a imunidade a impostos, ela alcança patrimônio, renda e serviço, mas tem que ser voltada à finalidade essencial, aplica-se aqui também aos partidos políticos, aos sindicatos dos trabalhadores, e as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Alcança o patrimônio e renda de serviço deles? Sim, mas só o patrimônio e renda de serviço que estejam vinculados às suas finalidades essenciais. Se não está vinculado à finalidade essencial,
incide o tributo igual, tá? Mais uma vez, essa imunidade, como tem batido desde o início da aula, é só sobre impostos. Eles não são imunes a taxas federais, estaduais, municipais, não é imune à contribuição de melhoria e não é imune a contribuições, tá? Em relação à contribuição, senhores, lá no artigo 195 da Constituição, diz que as entidades de assistência social, elas são imunes a algumas contribuições, né? Mas, veja, é uma regra de imunidade que está fora do artigo 150, está lá no 195. Então, é só para que vocês saibam, né? As instituições de assistência social sem fins lucrativos que atendem os requisitos da lei, além de ser imunes a impostos que incidem sobre patrimônio, rendas e seus serviços, que estão vinculados às suas finalidades essenciais, elas também são imunes às contribuições do 195, que são as contribuições para a Seguridade Social. Tudo bem? E por que essas pessoas jurídicas, elas são imunes? Por que o partido político é imune? Por que se resolveu dar imunidade a impostos para partido político, né? Porque, senhores, um dos fundamentos, né, do Estado brasileiro é o pluralismo político. Está previsto lá nos primeiros artigos da Constituição. Então, para privilegiar o pluralismo político que existe no Estado brasileiro, se traz lá a imunidade para os partidos políticos. Tá? Por que as entidades, os sindicatos do trabalhador é imune a impostos sobre o patrimônio, rendas e seus serviços, né? Por quê? Por conta da situação da sua hipossuficiência, tá? Né? Eles são mais frágeis, né, do ponto de vista econômico, né, do que os sindicatos dos empregadores. Por isso que se reconhece esse direito à imunidade a impostos. Por que as instituições de ensino sem fins lucrativos são imunes a impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, né? Porque é para proteger o quê? A educação e o ensino. E, por fim, por que as entidades de assistência social sem fins lucrativos são imunes, né, do seu patrimônio, renda e serviço, né? Porque elas fazem um papel, prestam um serviço, que não é um serviço público, mas é um serviço de relevância pública, ajudando o Estado, né, no atendimento de direitos sociais. Né? Daí o Estado concede essa imunidade. Tudo bem? Então, tudo assim tem um fundamento de si, tudo tem uma razão jurídica de existir. Não se colocou essas imunidades ali de graça. Tá bom? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Nossa, elas estão cantando aquela música da banda Eva. Eva, puta merda. A galera tá animada aí. Tá, bicho, tá. Vou terminar a aula e vou ali com elas. Devia tocar bateria aí, hein? Daqui a pouco eu vou terminar a aula aqui, eu vou escutar uma música para me acalmar. Pega esse violão aí atrás e vai lá na porta delas. Vou botar um Slipknot para tocar, né? Uma música calma, tranquila, calma a alma da gente. Isso é uma fadal. Bom, vamos dar continuidade nisso aqui, né? Porque tá chato mesmo. Próxima imunidade. Imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel para sua impressão. A gente chama isso de imunidade de imprensa, tá? Por que existe essa imunidade? Qual que é o fundamento de existir? É para proteger, para prestigiar a liberdade de pensamento. Tá? E ela está prevista onde? Ela está prevista também no artigo 150, inciso 6º, só que na linha D de dado. Tá? Então, artigo 150. É assegurado, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, Estados Federal e municípios, a linha A, instituir impostos sobre, 2 pontos, vamos para a linha B, impostos sobre os livros, jornais, impostos sobre o papel destinado à sua impressão. Então, livros, jornais, periódicos. O que é periódico? Revista. Tá? Então, livros, jornais, periódicos e o papel que é destinado à sua impressão. A impressão do quê? Do livro, do jornal e do periódico. Tudo bem?
Então, veja que essa é uma imunidade que ela recai sobre o bem, tá? É o bem, é sobre o livro, os impostos que recaem sobre o livro, ICMS, essas coisas, tá? A editora que produz o livro, que fabrica o livro, né? A banca de jornal que vende a revista, né? O livreiro, né? Esses pagam impostos normais. Eles pagam seus impostos normais, imposto de renda, normal. A imunidade aqui que eu quero enfatizar para vocês é sobre o bem e não sobre a pessoa. Incide sobre o bem, livro, incide sobre o bem, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Tudo bem? Então, ela é uma imunidade que a gente chama de objetiva, né, e não subjetiva. Subjetiva recai em cima de pessoas e objetiva recai sobre bens, né. Então, os livros aqui, senhores, veja, essa é uma redação de 88, né, naquela época era tudo escrito, só tinha coisa escrita, o livro era em papel físico, a revista era em papel físico, o periódico, o jornal era em papel físico, né. Hoje, senhores, a gente às vezes consome mais a versão digital do livro, da revista ou do jornal, do que o impresso. E daí a pergunta é, essa imunidade, ela também abrange os livros digitais, os periódicos digitais, os jornais digitais? Sim ou não? Sim, né, professor? Sim, sem problema. O STF reconheceu isso, tá? Reconheceu isso mesmo. A livre manifestação do pensamento, né? Tudo manifestação de pensamento. Então, professor, oi. Eu li esses dias atrás que tem uma lei tramitando lá para ser aprovada para colocar impostos em todos os livros que não são didáticos. Porque a segunda alegação deles que só os pobres aliás, só os ricos que lêem os livros que não são didáticos. Eles estão querendo colocar impostos. Tá, deixa eu explicar direito o que é isso. Até revista pornográfica não tem imunidade. Deixa eu explicar direito do que se trata isso, tá? Existe, de fato, uma intenção, eu não sei se tem um projeto de lei, e assim, não é projeto de lei, tinha que ser uma emenda constitucional, tá? Porque imunidade é Constituição, não pode ser projeto de lei. Então, existe uma intenção, eu não sei se isso está minutado numa proposta de emenda constitucional, não sei. Mas existe uma intenção de se extinguir essa imunidade. A imunidade sobre livros, periódicos e os jornais, né? E qual é o argumento que foi ventilado? Eu não sei se tem outros argumentos, é o que eu li, né? Então, assim, até onde eu li, o único argumento que disseram foi esse. E é um argumento, assim, sem pé nem cabeça, de verdade, né? Por quê? O argumento é o seguinte, quem consome livro, periódico e jornal são os ricos, e os ricos têm capacidade econômica, pode pagar impostos. Então, assim, um viés totalmente, um pensamento totalmente deturpado da razão de existir da imunidade, dessa imunidade sobre livros, né? Ela protege o quê? A liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento daquilo que se escreve, daquilo que se escreve em papel ou em mídia digital, em livro, em revista ou em jornal. Para se garantir a liberdade do livre pensamento, da manifestação do pensamento. E a manifestação do pensamento pode ser independente da classe social. Não tem a ver com quem lê, com quem consome isso. Vocês entenderam? Não tem a ver com quem consome. A imunidade, ela não protege, ela não está nem um pouco preocupada quem é o destinatário do livro. Quem é o destinatário do periódico. Ela está preocupada em quê? Em assegurar a manifestação do pensamento. E para assegurar a manifestação do pensamento, escreva o livro. Escreva o livro. Sobre esse livro, não incide impostos. Sobre o livro, né? Que tipo de imposto? Imposto de importação, imposto de exportação, né? ICMS, IPI. Né? Os outros impostos não incidem mesmo, porque não incide imposto de renda sobre livro. Né? Não tem IPTU, não tem IPVA, porque é fato gerador completamente diferente. Né? Então, assim, a razão não tem muito de existir. Até tem, né? É arrecadar. É arrecadar. Se quer arrecadar, né? Mas, assim, é uma razão muito pequena, né? De uma pequenez tamanho, sabe?
Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. E o papel destinado à sua impressão. O papel destinado à sua impressão, né, também é imune. E aqui, quando a gente fala assim, papel destinado à impressão do livro, o que acontece? Algumas pessoas foram ao judiciário dizer o seguinte, ó, se o papel que é destinado à impressão do livro, ele é imune aos tributos, a ICMS, IPI, imposto de importação, o que for, então alguns insumos que também são utilizados na fabricação de livro também deveriam ser imunes, tá? E daí, cada um que está no seu nicho de mercado vai lá na justiça para pedir imunidade sobre determinado insumo. E daí o STF, ao longo aí da vida, ele tem se manifestado sobre insumos específicos. Alguns ele reconhece imunidade e outros ele não reconhece a imunidade. Então, por exemplo, a tinta que é especial para você imprimir o jornal, não é qualquer tinta, tá? É uma tinta especial. O pessoal foi lá na justiça, pediu, ó, quero que a tinta que eu utilizo aqui, ela seja imune a impostos. Então, assim, não vai incidir nem ICMS nem IPI. Então, o valor da tinta baixa para mim, fica mais barato. Aí o STF falou assim, não, a tinta não é insumo. Foi o STF que disse que a tinta não é insumo. Então, assim, ao longo do tempo, o STF vai se manifestando a respeito dos insumos, tá bom? Para ver se aquilo que se enquadra ou não nessa imunidade. Vocês entenderam? Aí é caso a caso. Aí é caso concreto mesmo. Tem que analisar caso a caso. Tudo bem, senhores? Então, essa é uma imunidade que é para proteger a manifestação do pensamento, né? A manifestação do pensamento intelectual, do pensamento artístico, porque desenho também, né? O desenho, as caricaturas, né? Científica, os artigos científicos em revistas, né? A liberdade de imprensa, falamos em jornais, né? O acesso à informação, né? Estimula isso, né? O acesso à informação. Se é imune a esses impostos, é para comprar e falar, então você estimula, você veja que o raciocínio lá da outra é deturpado, né? Ah, o rico pode pagar, então quer dizer que o pobre vai ficar sem informação, né? O pobre fica sem informação. Então é estimular a cultura, né? Estimular a educação, estimular a leitura, né? São valores muito mais nobres, que sustentam, que estão por trás, né, que dão alicerce à existência dessa imunidade. Né? Não é econômico o negócio. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Por fim, senhores, imunidade das músicas nacionais. Está previsto lá no inciso, na linha E, né, então está lá, sem prejuízo de outras garantias, União, Estado Federal, municípios não podem instituir impostos sobre, aí é a linha E. Isso aí foi colocado na Constituição em 2013, tá? Então é meio recente essa imunidade, tá? Ela não saiu em 1988, ela foi inserida depois na Constituição, mais especificamente no ano de 2013, e diz assim, instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literatos musicais de autores brasileiros, e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contêm, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser, ACD. Por que existe isso aqui? Por que colocaram essa imunidade aqui? Por causa da pirataria, senhores. O fundamento mesmo é isso daí, combater a pirataria. O fundamento é isso. E você vê que ela só se aplica à música nacional, aos artistas nacionais. Se aplica aos internacionais. Bem? E quando vai se revender o CD dos caras, aí não tem imunidade também. Tá? É só na fase inicial dessa produção. Tudo bem? Tá? Existem outras imunidades, a gente encerrou o artigo 150, tá? As imunidades que tem para estudar. Existem outras imunidades previstas na Constituição? Existem. Tem algumas lá no artigo 5º da Constituição, mas daí não é impostos, não é sobre impostos, sobre taxas, né? Então, a expedição da primeira via da certidão de nascimento, ou a expedição da primeira via da certidão de óbito, isso é gratuito. A Constituição assegura a gratuidade. Então, isso seria uma taxa que seria cobrada, né? Mas a primeira via é gratuita, é uma imunidade constitucional à taxa de emissão de certidão de nascimento e de óbito, tá? Se você vai pedir uma segunda via, aí você já vai ter uma taxinha lá, sei lá, depende do cartório, né? 30, 40, 50 reais, tá?
Também o direito de petição, lá no artigo 5º, né? O exercício do direito de petição independe do pagamento de taxa. Independe do pagamento de taxa. Então, é mais uma imunidade constitucional de taxa. O ICMS, lá no artigo 156, desculpe, artigo 155 da Constituição, veja, fora do artigo 150, né? O artigo 155, né, trata dos impostos estaduais. E ali tem um reconhecimento de imunidade só para um caso específico, assim, bem específico de ICMS. Também tem um caso de imunidade bem específica para CID, lá no artigo 174 da Constituição. Artigo 174, tem um reconhecimento de imunidade para CID, que é aquela contribuição de intervenção no domínio econômico, que é uma espécie de contribuição. Né? Tem também a imunidade que eu já disse para vocês, né, das entidades de assistência social sem fins lucrativos que atendem os requisitos da lei, artigo 195, elas são imunes às contribuições do artigo 195, que são destinadas à Seguridade Social, as contribuições sociais, que a gente chama. Tá? Então, assim, fora essas do artigo 150, existem outras imunidades previstas ao longo do texto constitucional, e elas não se referem apenas a impostos. Às vezes é taxa, às vezes é contribuição. Nós estudamos hoje mais detidamente as imunidades voltadas aos impostos, né? Com suas peculiaridades. Às vezes é só patrimônio, renda e serviço, às vezes é impostos em geral, né, imunidade recíproca. Geralmente o patrimônio, renda e serviço tem que ser vinculado à finalidade essencial, né? Quando cai na justiça, o STF acaba dando uma interpretação extensiva, amplia o sentido, né? Tudo bem, crianças? Vocês têm alguma dúvida? Professor, diga. Voltando lá no primeiro item das imunidades, quando o professor falou do correio, né? E do monopólio e tal, por isso que ele justificando a imunidade. Tem alguma outra empresa pública, assim, que não paga imunidade, tipo o Correio, que usa esse argumento, ou não? A Infraero. A Infraero é empresa estatal. Ela administra os aeroportos do Brasil, né? Alguns ela administra diretamente, outros ela faz concessão, né? Aí particulares prestam esse serviço público, né? E como a Infraero presta um serviço público, né, então ela seria imune em relação ao seu patrimônio, rendas e serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais. Então, aquele carrinho da Infraero que fica ali no aeroporto, que é utilizado, você não paga IPVA. Tá. Era isso? Era mais ou menos. Mas era isso, sim. Era isso, sim. Tá. Mais nada? Bom, senhores, se não há mais dúvidas, repiso para aqueles que chegaram depois. Eu vou passar um trabalho hoje para vocês. É um arquivinho que contém as regras de elaboração desse trabalho, e ali eu descrevo um problema referente à aula de hoje, imunidades, e eu faço uma pergunta, e você vai ter que responder aquela pergunta. Tá bom? Eu vou descrever um probleminha, depois tem uma pergunta, você vai ter que responder aquela pergunta num texto dissertativo. E o jeitão de você responder, elaborar esse texto dissertativo, as orientações estão nesse próprio arquivo. Tá? Professor, onde que eu acesso esse arquivo? Eu vou pegar esse arquivo e vou mandar já para a Jennifer, e a Jennifer vai espalhar para vocês no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Qualquer dúvida em relação a esse trabalho, vocês mandem e-mail para mim, lá no e-mail da universidade, tá? Para entregar quando, professor? Tá lá no arquivo. Beleza. Tá bom? É isso então, senhores. Muito obrigado pela educação que vocês me escutam sempre, pela participação de vocês. Se cuidem. Tá? Obrigada, professor. Um bom descanso, boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Deus abençoe a todos. Boa festa. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.